Um super gringo no Brasil, vivendo, aprendendo e falando na real. História, cultura e opinião, sem frescura e sem fugir da discussão. Um super gringo no Brasil. No Brasil, vivendo, aprendendo e falando na real. História, cultura e opinião, sem frescura e sem fugir da discussão. Um super gringo no Brasil. Super gringo no Brasil. Bem-vindos ao Super Gringo no Brasil. Meu nome é Sean Armstrong e este é o primeiro episódio. Estou começando este podcast porque quero praticar meu português e abrir conversas com brasileiros. Antes de começar, o que espero que vire podcast de longa duração, quero usar este primeiro episódio para me apresentar e contar pouco sobre quem eu sou. A ideia aqui não é fingir que virei especialista em Brasil porque moro aqui. A ideia é falar como alguém que está vivendo, aprendendo errando ou tentando melhorar sem transformar cada frase em teatro diplomático. Meu português não é perfeito, então eu agradeço e ajudar. Se vocês ouvirem uma pronúncia errada ou uma palavra usada de forma estranha, podem me corrigir, mas sejam gentis. Eu sou americano, afinal. Também estou ficando velho e minha audição não é mais a mesma depois de 23 anos no exército. Corrigir é útil. O melhor só prova que a internet ainda consegue transformar esta aula de idioma em campeonato de estupidez. Se eu errar, explique-me de forma certa. Eu vou ouvir, aprender e provavelmente errar de novo algumas vezes, porque aprender idioma funciona desse jeito. Vamos começar com quem eu sou. Meu nome é Sean Armstrong. Eu nasci em 27 de agosto de 1968. Em Ilion, Nova York, uma pequena vila perto do que antes era o Canal Erie. As antigas eclusas ainda estão lá. E quando eu era criança, eu costumava pescar por perto. Eu cresci em fazendas, meu pai era fazendeiro e motorista de caminhão, e ela mudava muito o trabalho com frequência. Então, nossa família se mudava muito. Quando terminei o ensino médio, eu já tinha estudado em 51 escolas.
Para ser justo, esse número inclui algumas escolas em que estudei 2 vezes, porque aparentemente a vida achou agradável me mandar de volta para lugares que eu já conhecia. Eu odiava trabalhar em fazenda. Quando você morava numa fazenda, você não era dono dela e não apenas trabalhava nela. Ela era dona de você. Eu comecei a levantar às 4 de manhã para ordenhar vacas quando tinha cerca de 6 anos. Depois de terminar, eu voltava para casa, tomava banho, trocava de roupa e ia para a escola. Depois voltava, fazia a lição, trocava de roupa outra vez, aí para o celeiro e ordenhava as vacas de novo. Depois eu comia, dormia e começava tudo de novo no dia seguinte. Não era uma infância comercial de cereal, era trabalho, muito trabalho. Eu sofri bullying pesado na escola porque eu sempre o aluno novo. Joguei beisebol por um tempo, mas também não me encaixei muito ali. De novo, eu era sempre novo. Com o tempo, descobria as artes marciais. Comecei com judo, depois estudei taekwondo, Koikan Karate Do, Junfan Gong Fu e Jeet Kune Do. Hoje tenho o grau de Yandan ao 4 Dan em Kempo Karate. As artes marciais não resolveram todos os problemas da minha vida. Nenhuma arte faz isso. Apesar do que alguns mestres vendem com cara séria, mas eles me deram estrutura, disciplina e uma forma mais direta de lidar com medo, pressão e responsabilidade. Quando fiz 17 anos, finalmente nós estabelecemos em Cortland, Nova York. Esse é o lugar que considero minha casa e onde eu morava antes de vir para o Brasil. Aos 27 anos, casei com minha primeira esposa. Não vamos passar muito tempo falando sobre esse casamento. Digamos apenas que estar casado com ela fazia o Iraque parecer piquenique de domingo. Estou brincando, é claro. O Iraque não foi piquenique nenhum. Mas algumas frases existem porque o ser humano precisa rir de certas coisas antes que eles mestagiem o fígado. Depois de terminar o ensino médio, eu me alistei no exército em 1987 e comecei minha carreira na infantaria. Mais tarde, o exército reorganizou suas formações divisionais tradicionais em brigadas de combate. Por causa dessas mudanças, foi realocado para uma unidade blindada e treinado como tripulante no tanque M1 Abrams. Também me formei na escola de snipers em 1989
Em 2005, outra reorganização reduziu o número de companhias de tanques em cada brigada, então voltei para a infantaria. Em 2006, foi enviado ao Iraque, onde serve até 2007. Depois de 2007 e 2008, foi enviado ao Afeganistão. Ganhei meu Combat Infantryman Badge no Iraque e tenho tanto orgulho disso que tatuei o distintivo no peito. Eu tenho 4 filhos, 3 meninos e uma menina, Tanner, Noah, Caleb e Cara. Nenhum deles fala comigo desde que eu mudei para o Brasil. Não faço drama com isso. Eles são adultos. Cada um escolhe como quer lidar com a própria vida, com a família e com as decisões dos outros. Família é uma daquelas palavras que todo mundo usa como se fosse simples. Não é. Às vezes é apoio. Às vezes é distância, às vezes é silêncio. E às vezes o silêncio também vira parte da história. Casei com minha segunda esposa em 2002. Compramos uma casa, construímos uma vida e seguimos assim por cerca de 21 anos. Ela morreu em 2019, pouco antes de eu vir para o Brasil. Não vou transformar isso em espetáculo. Algumas histórias merecem respeito, não exploração. Loi fez parte da minha vida, do que eu fui e do que me tornei. Quando você perde alguém importante, o mundo não para. Essa é a parte cruel. As contas continuam chegando, as pessoas continuam falando. O dia seguinte aparece, mesmo quando você não quer que ele apareça. Aquela foi uma fase pesada. O Iraque foi pesado. O Afeganistão foi pesado. Mas quando você perde uma esposa da qualidade da Lori, isso bate um jeito completamente diferente. Foi por volta dessa época que comecei a conversar com Sandriana. Ela tinha me mandando uma mensagem alguns meses antes. E depois, do nada, entrou em contato de novo. Acho que foi pelo Facebook chat ou algo assim. Sinceramente, não lembro exatamente. Ela simplesmente apareceu do nada. Às vezes a vida não entrega uma solução. Ela apenas abre uma porta pequena quando você está ocupado demais olhando para o chão. Na época, eu estava morando na casa de algum que vamos chamar de amigo. Éramos amigos naquele tempo. Hoje, nem tanto. Não era exatamente uma situação boa. Havia 11 pessoas numa casa e quase todo fim de semana alguém estava brigando. Não estou falando de discussão, estou falando de briga física. Em certo momento, decidi que precisava sair daquilo.
eu tinha uma camper no Yogi Bears Campground. Então fui para lá e fiquei cerca de 4 meses. Durante esse tempo, Sandiana e eu continuamos conversando, às vezes afastar-se não é fuga. Às vezes é a única forma de parar de afundar junto com o resto do cerco. Sandiana e eu nos casamos no dia 15 de julho, já no período em que eu estava construindo minha vida no Brasil. Na época, acredito que morávamos em Palhoça. Quando cheguei ao Brasil, primeiro moramos em Floripa. Tínhamos uma kitnet alto de morro. E aquele morro não era brincadeira. Se eu tivesse um carrinho de golfe e eu colocasse aquilo em ponto morto, provavelmente teria me matado. Nós fazíamos isso no campground. Pegávamos os carrinhos de golfe, colocávamos em ponto morto de descida, e aqueles negócios chegavam perto de 40 milhas por hora. Porque aparentemente a juventude e bom senso não frequentem a mesma sala. Nós nos mudamos para Ariquemes há pouco menos de 2 anos, eu acho. E aluguel é mais barato aqui, mas algumas outras coisas custam mais. Então é uma troca, e a eletricidade é mais cara, enquanto certos produtos do dia a dia são mais baratos. A filha da Sandiana e o restante da família dele já moravam aqui. E esse foi um grande motivo para eu achar que Ariquemes seria um lugar melhor para ela. A filha dela mora conosco agora, o que é legal. Ela é uma boa menina. É jovem e ainda tem coisas para amadurecer. Isso é normal. Se a juventude viesse com manual de instrução, metade da internet ficaria desempregada. Agora eu me acomodei numa rotina. Nos fins de semana gravo 5 episódios do meu podcast em inglês para o público americano. Também estou começando este podcast brasileiro que deve sair aos sábados. Durante essa semana, treino karate 3 vezes por semana na Chris Fitness aqui em Ariquemes. Também publiquei vários livros sobre meu sistema de karate pelo Google Play. Procurem Dragon Campo 2.0 e 2.0 e vocês vão encontrar. Escrever livros sobre treinamento, força você a organizar metade. Técnica e responsabilidade, falar é fácil, escrever deixa prova. E prova é inconveniente para quem gosta de mudar de argumento conforme a plateia. Este é o episódio introdutório. Então, estou tentando principalmente explicar quem eu sou. Ainda não vou entrar fundo, mas episódios futuros vão tratar esses assuntos mais sérios.
experiências pessoais e coisas que observei ao longo dos anos. Sou muito ativo politicamente quando o assunto é Estados Unidos. Ainda não me envolvi muito com a política brasileira, principalmente porque não confio completamente no governo e ponto de achar impossível que ele me coloque na cadeia. Essa é a resposta direta e honesta. Talvez um dia eu arrisque mais. Já escrevi um livro sobre o assunto, disponível no Clube de Autores. Não foi tão fundo quanto queria, mas foi minha primeira tentativa de explorar a política brasileira, que é complicada. Este podcast também existe para melhorar meu português, conhecer brasileiros, conversar, trocar ideias e até discutir, mas discutir com fatos. A internet já tem idiotas suficiente brigando com slogans. Também fiquem à vontade para deixar perguntas sobre os Estados Unidos. Se vocês estão pensando em visitar, viajar ao etc., mudar para lá, pergunto. Eu vou responder de forma mais honesta que puder. Porque eu nunca conheço um grupo de pessoas mais disposto a dar aula para um americano sobre a América do que os brasileiros. Só dizendo. Obrigado por assistir ao primeiro episódio de Super Gringo no Brasil. Eu sou Sean Armstrong, estou vivendo no Brasil, aprendendo português e tentando falar claro sem fingir que confusão merece aplauso. Até o próximo episódio. Um super gringo no Brasil, vivendo, aprendendo e falando na real. História, cultura e opinião, sem frescura e sem fugir da discussão. Um super gringo no Brasil. No Brasil, vivendo, aprendendo e falando na real. História, cultura e opinião, sem frescura e sem fugir da discussão. Um super gringo no Brasil. Super gringo no Brasil.